Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estarmos aqui juntos para tratar desse tema sobre doutorado sanduíche no exterior. Quero agradecer muitíssimo aí todo o trabalho de organização e a mediação aí do professor José Ayrton, meu companheiro aí de coordenação do PPGE, e comigo divide, né, esse desafio que é coordenar um programa de pós-graduação, principalmente neste momento que vivemos no mundo, né, de uma pandemia e com todas as dificuldades que isso tem gerado à área de educação de um modo geral. Também agradecer muitíssimo a professora Isabel Said, né, que foi nossa doutoranda no programa, uma pessoa muito querida, né, e que sempre está a brilhar, né, no seu trabalho como professora e pesquisadora. Agradecer a presença de todos e todas que aqui estão, e aí vejo aqui o meu colega, professor Lucineudo, né, do programa do Pós-Lá, que também temos aqui vários alunos e alunas presentes, aos nossos alunos e alunas também do PPGE, tanto do doutorado como do mestrado, e de outros programas, como da UFC, que também nos prestigiam e estarão conosco nesse momento. Falar de doutorado, né, no exterior nos remete a falar de internacionalização. E é um tema muito importante, não só pelo fato de que as agências de fomento, particularmente a CAPES, tem, nos últimos anos, investido fortemente para que os programas eles desenvolvam ações de internacionalização com vistas a haver uma troca de conhecimento, de pesquisas e ações mais efetivas entre os pesquisadores brasileiros e colegas estrangeiros, no desenvolvimento de trabalhos conjuntos, publicações, mas também porque pensar a internacionalização passa por desenvolver um trabalho que visa uma formação com uma perspectiva ampliada dos nossos pesquisadores. Eu sempre procuro dizer aos nossos alunos, às turmas que leciono no programa, que um pesquisador ele precisa ter uma visão internacional, a visão nacional, regional e a local sobre a sua área de investigação. E isso, então, requer esse conhecimento, essa vivência, né, do que está se discutindo em nível internacional sobre o seu tema, sobre a sua área de pesquisa. Sabemos que as oportunidades ainda são muito limitadas no Brasil, as oportunidades são oferecidas aos nossos pesquisadores e precisamos ocupar todas aquelas oportunidades que aparecem. Então, essa iniciativa, aí, mais uma vez, parabenizo o professor Ayrton, né, que está à frente desse momento, neste evento. Ela é muito importante pelo fato de que já discute, né, com com vários interessados, não só do PPGE, mas de distintos cursos de pós-graduação, a possibilidade dessa formação no exterior dentro do período, né, de doutorado em um programa nacional, ou seja, como uma etapa da formação do doutorado nacional. Então, isso é importantíssimo, e digo isso por ter, inclusive, tido essa experiência, não num doutorado sanduíche, mas um doutorado pleno no exterior, né?
posso assegurar a vocês que essa vivência no exterior, meu doutorado na época foi na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, mesmo país, professora Isabel também fez, né? Nossa querida Espanha, né, Isabel? E essa é uma experiência riquíssima que agrega muito a formação do pesquisador, da pesquisadora, no sentido de não apenas entrar em contato com uma literatura, muitas vezes, que não chega a nós aqui no país, mas também pela própria inserção na cultura daquele país, na cultura de pesquisa daquele país, que muito nos enriquece e agrega ao trabalho que desenvolvemos ou que venhamos a desenvolver aqui no Brasil. Então, é algo muito importante. Espero que todos e todas aproveitem bastante esse momento. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao PPGE, né, que representado por essa live, embora estejamos distantes do ponto de vista físico, né? Espero que todos se sintam próximos para que possamos sair desta tarde de hoje, né, com realmente uma discussão que agregue a todos nós essa perspectiva de uma formação no exterior, porque ela, com certeza, enriquece a todos e todas que participam dela, né? Muito obrigado novamente, professor Ayrton, professor Isabel, e agradeço a presença de todos e todas. Um grande abraço virtual, né, para todos e todas. Tudo de bom. Obrigado, professor João. Suas palavras assim são sempre de motivação para o nosso trabalho e continuidade do nosso desafio de internacionalização, né? Que não é só do PPGE, mas de toda a UES. Lucineudo sabe disso. E nós estamos aqui também com colegas de outros centros, de outros institutos que vão também ver que os desafios são incomuns. Obrigado, professor João. Gente, eu vou só projetar aqui a apresentação, só um segundinho. E aí, essas atividades aqui, nós vamos poder conversar bastante, tá? Nós fizemos uma breve apresentação para conduzir aqui a nossa fala, mas ela é uma apresentação que, quanto mais perguntas e interação nós tivermos, melhor, tá certo? Então, não é algo que vocês precisam estar guardando as perguntas. Vai ser uma conversa rápida, na verdade, e que vai ser mais para instigar algumas ideias em vocês. Deixa eu conseguir aqui projetar. Ah, não, eu tenho que compartilhar primeiro, peraí. Vocês estão me vendo, né? Eu não estou vendo ninguém, mas enfim. Doutorado de sanduíche no exterior, desafios e possibilidades para a área da educação. Penso que isso daqui também pode ser alguns desafios para a área de humanidades. Então, quem tiver aqui também do pós-lá, da psicologia ou de outras áreas, ou mesmo do Renorbio, que eu já vi que tem algum colega aqui de outra área, penso que também é compartilhado. Eu e o professor Isabel vamos estar relatando, eu coloquei meu nome em primeiro, mais porque estou como coordenador e também coloquei essa iniciativa, e ela gentilmente aceitou esse desafio comigo, e aí nós vamos batendo esse papo aqui com vocês, tá bom? Eu não estou vendo vocês, então quem quiser escrever no chat, a professora Isabel vai dar uma lida e vai comentar aqui também, tá bom, professora? Certo. Vamos lá. Quando a gente fala de doutorado de sanduíche, o que é essa atividade, né? Alguns chamam de estágio científico avançado em alguns países, outros chamam de
atividade intensiva de pesquisa, outros chamam de intercâmbio científico, em geral para o âmbito do doutorado, porque o doutorado, né, ele comumente ele é desenvolvido no período de 3 a 5 anos, né? Alguns locais são 3 anos, outros são 4, outros são 5. Então, são atividades, dado longo período de tempo, em que você tenta fazer uma experiência no exterior, ou mesmo aqui interna, né? A gente tem a ideia de mobilidade acadêmica. A mobilidade acadêmica é esse período em que você passa em outras instituições para conhecer pesquisadores, para conhecer técnicas de análise de dados, para conhecer, estudar disciplinas, conhecer bibliotecas, como o professor João, conhecer uma literatura, como o professor João falou, conhecer uma literatura que aqui às vezes demora a chegar, ou então que de repente é uma literatura de difícil acesso. Então, é uma atividade realizada em instituição diferente da que se faz o curso de doutorado, né? Foi a definição que eu consegui melhor sintetizar. Podem ser várias atividades realizadas com a supervisão de um professor da instituição visitante. Gente, doutorado de sanduíche não se restringe apenas a fazer disciplinas no exterior. Disciplinas ou em outras instituições. Disciplinas é uma das atividades que se faz no doutorado, né? Então, é importante que quando vocês planejarem, pensarem em um doutorado de sanduíche, não pensem só, vou fazer tais disciplinas. Ok, fazer disciplinas, fazer um componente curricular é algo interessante, é algo sistemático, né, que você consegue ali formalizar melhor uma ação, mas não é a única atividade, né? É uma das possibilidades. Você pode se planejar para participar de grupos de pesquisa, pode participar de atividades de eventos, pode organizar eventos, pode participar de atividade de laboratório, né? Eu tinha uma oportunidade de fazer cursos também com pesquisadores que iam no grupo de pesquisa, então são várias as atividades. Recomenda-se um período de 3 a 12 meses, podendo tempos menores terem significância também, tá? Essa ideia de 3 a 12 meses que eu coloquei aqui, foi porque, e eu digo que eu coloquei porque eu que fiquei com a incumbência de ver os critérios dos editais. E aí, nesses critérios dos editais, a gente tem visto que os prazos têm se diminuído, dados os recursos, né? Antes você ia, com certeza passava um ano fácil. Hoje tem editais como esse do PDSE, que é só de 3 a 6 meses, não é mais 12 meses. Na minha época, e na época da professora Isabel, era até 12 meses. A professora Isabel passou 8 meses, professora, ou foram 9? Passei 10 meses. 10 meses, então... Mas eu tinha bolsa para um ano, porque eu estava já no final do doutorado. Ah, tá certo. Então, mas também tem colegas que conseguem e se planejam para ir só um mês. E às vezes é por conta própria. Eu tenho um amigo que foi para a Inglaterra, ele fez um internato, né, no caso dele, não é da medicina, mas é um internato que a gente brinca, porque é uma ação mesmo de você passar um mês intensivo ali em laboratório, ele é da área de estatística, então ele viveu um mês na Inglaterra, muita coisa de estatística, que para ele foi também uma experiência fantástica. Então, são coisas que você pondera e, às vezes, com recurso próprio, consegue fazer, não dependendo apenas de editais, né? Professora, comentar alguma coisa? Não, por enquanto não. Tá bom. Alguma pergunta, se tiver, é só falar, tá? Os benefícios da experiência no exterior. Eu coloquei a palavra oportunidade, eu fiz questão de colocar a palavra oportunidade, porque, para mim e para a professora Isabel, com certeza, essas outras coisas, né, vieram da oportunidade, né? A oportunidade é algo que nem todos vão aproveitar, e aí eu vou comentar sobre isso agora com vocês. Vocês têm a oportunidade, na experiência no exterior, de um crescimento pessoal, profissional e cultural muito diferenciado, muito diferenciado, porque você acaba se envolvendo com outras pessoas, profissionais e cultura
na qual você, no Brasil, não teria a mesma oportunidade. É claro que, dependendo da pesquisa e das ações que você vai fazer, uma experiência local em algum contexto seja mais importante do que a experiência no exterior. Não posso negar isso, claro, né? A gente não pode achar que só o que tem no exterior é positivo e o que tem no Brasil não vai agregar. Claro que não. Mas, em geral, nas pesquisas que a gente tem desenvolvido, a experiência no exterior promove esse intercâmbio de ideias, de discussões, de forma muito intensiva e que contribui para a formação doutoral de excelência, tá? Do que você ficar apenas nas ações e discussões locais ou mesmo nacionais. Então, a participação em eventos internacionais também contam muito. Você participar de um evento internacional no Brasil é uma experiência interessante, mas você participar de um evento internacional fora do Brasil é um peso e uma oportunidade muito diferente em relação ao círculo de pessoas, em relação à língua na qual você vai se comunicar, em relação também, e aí é um fato que a gente percebe, a possibilidade de troca de informações, de estar na ponta do conhecimento em vários aspectos. O que se discute em eventos internacionais no Brasil ou fora do Brasil é o que já está sendo pesquisado em outros países. Quando você pega um artigo de uma revista, aquele artigo ele foi desenvolvido geralmente há 3 ou 4 anos, porque revistas de ponta, né? Porque o artigo, até ele ser desenvolvido, até ele ser aceito, submetido, avaliado, aceito pela revista e publicado, demora-se aí 3, 4 anos. Então, quando você está envolvido com pesquisadores estrangeiros de outros países, em outros países, às vezes uma fala do que ele está dizendo, nosso grupo está se envolvendo agora com isso daqui. Quando ele fala isso daqui, a gente já sabe que o que ele está pesquisando provavelmente é porque as pessoas ainda vão pesquisar daqui a 5 anos. Porque ele vai estar publicando coisas, então, ele vai estar publicando coisas daqui a 5 anos sobre aquele assunto. Então, participar de eventos estrangeiros, no exterior, eventos internacionais no exterior, oportuniza a gente uma aproximação com conhecimento de ponta muito mais rápido, fácil enfim, eu não tenho só pontos positivos, há alguns negativos a gente pode comentar, mas, em geral, é muito interessante. E a oportunidade de aprender e aprimorar uma língua estrangeira, mesmo em Portugal. Eu falo isso porque a minha experiência foi em Portugal, a professora Isabel vai falar da experiência dela na Espanha. A minha experiência em Portugal, quando eu chego na biblioteca da Universidade do Minho, 70%, 80% da bibliografia que tinha lá na biblioteca era em inglês, francês e espanhol, porque Portugal é um país muito pequeno e a literatura e os livros para traduzir para Portugal, para o português de Portugal, porque eles não traduzem em si para o português padrão brasileiro, eles traduzem para o português de Portugal, é até caro demais. Então, você vê colegas com a literatura estrangeira muito aguçada comparado aos nossos do Brasil, né? Mesmo em Portugal. Então, eu participei de cursos e eventos na Universidade do Minho, com professor belga, com professores de outros locais da Espanha, Inglaterra, França, e que você, mesmo não entendendo muita coisa, às vezes, né, de línguas que você não está acostumado, você participava e aprendia muito, seja pela osmose, seja por outro veículo, né, como os slides. Várias ações eles usam slides em língua estrangeira, mesmo falando em português, porque tem alunos internacionais nas salas, tem alunos estrangeiros nas salas, tinha um polonês, tinha um polonês que eu convivi no alojamento da universidade, tinha pessoas de diferentes locais da África também que falavam línguas diferentes, às vezes, do português. E quando você lida com isso, muitas vezes o inglês, o francês e o espanhol são línguas um pouco mais acessíveis. E no caso da professora, como foi, professora Isabel, aprimorar o espanhol e ir com o espanhol?
Então, sobre os benefícios dessa experiência, eu gostaria de destacar que eu acredito que isso tem relação com as suas escolhas também. Então, eu creio que seja importante fazer uma pesquisa prévia, pensar num país, numa cidade, em professores que realmente possam contribuir para a tua formação, para a tua tese. Então, quando eu pensei na Espanha, eu pensei a priori pelos professores, que eu já tinha algum tipo de contato através da literatura, com o professor Zabalza, que foi, acho que foi o professor orientador do professor João Batista, no doutorado dele. Se não, ele não foi do grupo, né, professor João Batista? Sim, ele foi meu tribunal de tese, que é a banca. Exatamente. Então, foi um professor que eu já tinha tido contato, o professor Carlos Marcelo Garcia, que é um professor da Universidade de Sevilha, que tem uma experiência muito forte, uma discussão muito forte no campo da formação de professores. Então, eu fui buscando professores estrangeiros que pudessem, de fato, contribuir para a minha formação, para a minha tese. E uma das experiências mais ricas que eu tive em Sevilha, na Faculdade de Ciências da Educação, foi a participação de um curso como ouvinte de formação continuada de professores. A faculdade, a Universidade de Sevilha tem uma política institucional de formação de professores, e eu venho de uma instituição, que é o Instituto Federal, que até então não tem essa política, então eu tinha muito interesse de conhecer uma experiência internacional sobre como é que essa formação poderia acontecer, né? Como é que a formação, eles têm como foco lá os professores principiantes, que são professores que têm entre 1 a 5 anos de experiência em docência. Então, como é que eles pensam a questão da formação docente, né? Então, eu consegui participar desse curso, teve uma duração de 3 meses. Então, veja, eu tive essa oportunidade de ter essa contribuição, de ter essa experiência, pela pesquisa que eu desenvolvi previamente, pela busca que eu fiz dos estudos que os professores faziam, que a faculdade também produzia de estudos, de pesquisa. Então, é muito importante essa pesquisa prévia, para que não seja uma escolha aleatória, né? E aí, essa questão do idioma, para mim, foi fundamental. Eu já tinha estudado espanhol, e eu quis aproveitar a oportunidade do estágio para aperfeiçoar a língua, né? Então, é muito rico você estar num país que todo mundo fala espanhol e você precisa se virar, né? Mesmo a gente estudando o idioma, mas quando a gente está na prática, vivenciando, não é a mesma coisa, então a gente tem que desenvolver mesmo uma escuta, uma linguagem que a gente possa realmente se comunicar, isso foi de fato muito rico. Eu vou falar mais à frente dessa ideia da oportunidade que a professora Isabel falou, das suas intenções, né? E mais à frente eu vou dizer, mas vou enfatizar isso. Mas quando eu fui para Portugal também, uma das coisas que eu falei para o meu professor assim que eu cheguei foi: olha, professor, eu vim aqui para aprender, não vim aqui para passear. Gente, eu mudei muito de ideia, tá? Mas na época eu estava tão viciado e tão bitolado na minha tese em pesquisas que eu não queria saber de passear, não queria saber de viajar. Então eu cheguei para ele e disse: professor, eu estou aqui para aprender, para onde o senhor for, me chame que eu vou. Então esse aí que o professor João falou do tribunal, eu assisti muitos tribunais de defesa, porque ele me chamava: aí estou indo para um tribunal em Coimbra, quer ir comigo? Eu vou. Aí estou indo para Santiago de Compostela para um evento tal e tal, tal. Quer ir comigo? Eu vou. Onde ele ia, eu inventava de ir, dava um jeito de ir, porque era o crescimento que eu queria profissional, entendeu? Crescimento pessoal, crescimento cultural. Não era em si só o de viajar por viajar. Eu queria viajar para aprender algo, né? Então, isso aí que a professora Isabel falou é fundamental, de você se preparar antes. A gente vai falar mais à frente. Bem, eu vou apresentar aqui rapidamente alguns critérios, tá? Mas os detalhes estão nos editais, que eu deixei aqui os links e eu vou já copiar aqui no chat. E quem quiser tá na internet, tá? São editais bem mais acessíveis, tá? O edital PDSE da CAPES é um edital aberto para várias áreas e países.
com uma bolsa por programa. Então, por exemplo, ó, o PPGE-US, em tese, só tem uma bolsa de doutorado. O pós-lá, em tese, só tem uma bolsa de doutorado, PDSE. No entanto, no último edital, um dos últimos editais, a US tinha 11 bolsas, né? Um para cada doutorado, 11 bolsas. Gente, de 11 bolsas, só uma pessoa viajou, porque os outros 10 não foram preenchidos. As outras 10 vagas não foram preenchidas. Nós só tivemos 3 candidatos. Dos 3, só um conseguiu, que foi um aluno lá da administração, que conseguiu ir para Nova Zelândia. E isso é algo que me entristeceu muito, porque nós temos uma política de internacionalização na universidade que poderia sair mais do papel, né? Nós temos muita coisa boa nessa universidade que está sendo deixado no papel e que pode ser melhor enfatizado no âmbito da internacionalização. Então, quando eu falei em tese, em teoria é só uma bolsa, mas se nós tivermos mais candidatos de outros locais, provavelmente, por exemplo, se o PPGE-US tiver 3 candidatos e das bolsas que a US, de todas as bolsas que a US tem, esses 3 candidatos forem os únicos, em vez de voltar o recurso, provavelmente essas bolsas vão para os outros candidatos. Penso eu, não é uma certeza, mas eu penso que é assim porque a pró-reitora já enfatizou isso. Olha, nós tínhamos 11 bolsas, só uma foi aproveitada. Só uma, não tivemos concorrência, não tivemos nada. Então, é algo que chama a atenção. Isso é para várias áreas, tá? O PDSE, digamos assim, é a bolsa mais democrática, tá? Em tese, é a bolsa mais democrática. Agora, por que o PDSE, nesse último edital, ele foi tão complicado de inscritos? Diferente da minha época e da época da professora Isabel. Porque o PDSE, nesse edital, ele teve exigências extremamente rigorosas com o teste de proficiência em língua estrangeira, mesmo para Portugal. Então, para Portugal, eles exigiam teste de proficiência em inglês, B2, nível B2, certo? E isso foi complicado, porque mesmo as pessoas que queriam ir para Portugal e não precisavam do teste de proficiência em si, foram exigidos a isso, e isso bloqueou muito das candidaturas. Então, quem está aqui quer se planejar para essas ações, é algo que tem que ser ponderado já de agora. Claro que isso vinha de uma política do governo, do Ministério da Educação, na época, né, do Weintraub, que de certa forma, né, eu não tenho receio em falar, foi uma ação extremamente ideológica, né, política, né, de que você acaba tendenciando as bolsas para aquelas áreas em que o inglês ou outras línguas estrangeiras são a ênfase e que podem ser atendidas. No caso da educação, muitas vezes nós temos parceiros em países como Portugal, na América Latina, em outros locais, que o português já é a língua em que você vai pesquisar muito bem alguma coisa. Né? Na comunidade dos países de língua portuguesa, por exemplo, também, caso a gente queira ter alguma experiência, muitas vezes essas bolsas não são algo que a língua estrangeira é necessária, né, digamos assim, para você se candidatar e ter uma experiência. Mas ter a língua estrangeira também é um enriquecimento para o seu currículo e outras ações que a gente já conhece, né? A Bolsa do CNPq é uma seleção aberta para vários países. No entanto, ela tem uma ênfase em áreas prioritárias. E as áreas prioritárias do CNPq vêm como uma rasteira, né, digamos assim, numa linguagem bem popular, para as áreas de humanas. Porque as áreas prioritárias do CNPq envolvem tecnologias, qualidade de vida, meio ambiente, são áreas que para a área de humanas, muitas vezes é muito complicado de ser atendida. Então, se for para pensar em bolsas CNPq e CAPES,
provavelmente as bolsas do PDSE são as mais viáveis para nós, na área de humanas. As bolsas do CNPq, elas têm esse entrave de serem para áreas prioritárias, com ênfase em áreas prioritárias. Então, o seu projeto de pesquisa vai ter que se desenvolver voltado para alguma tecnologia, para alguma ação de meio ambiente, para alguma ação de saúde, de qualidade de vida, né, para alguma ação de biológica. Então, tem esse entrave, tem essa dificuldade, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de enfatizar esses dois programas. Apesar de serem muitas bolsas, foram noticiadas uma quantidade gigantesca de bolsas aí do CNPq, mas que se for para enfatizar em áreas prioritárias, fica complicado para nós da área de humanas. Ayrton, Oi, professor. Tem uma pergunta da Natasha. Ela disse que ficou interessada na bolsa, de um link aqui que você compartilhou, mas que a UES não tinha convênio com a instituição. Com a instituição? Fiquei interessada nesta bolsa, mas quando fui ver os requisitos, vi que a UES não tinha convênio. Qual é, Natasha? Oi? Natasha? O professor... Oi, boa tarde. O professor colocou aqui embaixo o Edmar, né? Que são bolsas da Clasco, que fica na Argentina. É uma entidade que é necessário se associar. Quando eu fui procurar no edital, tinha todos os requisitos, né? Dava para concorrer à bolsa, mas a UES ela não era conveniada. Só tinha uma universidade no Brasil que era conveniada, acho que era a Federal de Pernambuco. Certo. Olha, como se procederia no momento? Não, isso daí não tem muito o que proceder. Ou a universidade ela se associa a esses editais, por exemplo, eu coloquei aqui no slide seguinte, nós temos as bolsas do DAAD, que é para instituições alemãs e também é para várias áreas, da Fulbright, que também é para várias áreas, desculpa, o DAAD é para a Alemanha, o da Fulbright é para os Estados Unidos. Eu acabei copiando e colando aqui. Para os Estados Unidos, e tem os editais próprios de instituições e outros centros, né? Que no caso, nós temos aí da Lehman Center, de Stanford, nós temos o Beacon do governo do Canadá, nós temos aí a chamada da Fundação La Caixa, que é para a Espanha e Portugal, do Instituto Radcliffe da Universidade de Harvard, Radcliffe, da Universidade de Harvard. Nós temos aí do Conselho Latino-Americano, que é esse daí que você perguntou, da Claxo, né? Mas só que essa da Claxo depende do edital que eles desenvolvam, tá? Eu desconheço esse critério das instituições associadas, que você falou, Natasha. Deve ter, mas eu não me aprofundei. Assim como esse último aí que eu falei, da Fundação Carolina. A Fundação Carolina, ela também é para várias instituições, mas elas têm que estar vinculadas à fundação. Mas eu listei essas possibilidades porque existem muitas outras e que vale a pena vocês acompanharem. Por exemplo, esse da Universidade Lusófona. Universidade Lusófona para candidatos da comunidade dos países de língua portuguesa em Macau. Foi uma ótima oportunidade, a chamada deles. Como é que era? Você era isento de todas as propinas, né, que eles chamam, que são as mensalidades. Mas você não tinha uma bolsa em si, né? Você fazia parte dessa chamada e tal, mas os custos eram seus, mas eles estavam promovendo essa chamada para outros países. Então, depende de cada chamada dessa. Da Fundação Lehman, que é um centro dentro da Universidade de Stanford. A própria Universidade de Stanford tem muitas bolsas para várias áreas, vários centros deles, em diferentes mesmo contextos, editais, né? E que, se eu posso dar aqui uma dica de 2 locais que vocês podem pesquisar, sempre para verem bolsas, né? É a plataforma 9,
Plataforma 9. É um site em que você consegue acompanhar vários editais de bolsas e tal, e o Estudar Fora. São dois locais que eu sempre estou olhando, né, para divulgar para os nossos alunos e divulgar também e ver também o que está sendo divulgado no CNPq e na CAPES, né? Então, assim, Natasha, e para os demais, o edital da AD, do governo alemão, ele é muito interessante também por dois motivos, né? Tem poucas pessoas que se candidatam, é muito restrito, né? Porque tem um pensamento de que para ir para a Alemanha, num edital desse, tem que falar alemão, e não é. O edital em si, ele já abre a oportunidade para você ir com o inglês. Então, você, em vez de ir se preocupar com o alemão, você faz apresenta só, entre aspas, né, a proficiência do inglês. No caso da Fulbright, você pode, também para várias áreas, várias instituições, e é anual. O da Fulbright chama a atenção por isso, é muito regular, todo ano tem, né? Então você pode se programar. O PDSE nem todo ano tem, né? O do CNPq nem todo ano tem, mas o da Fulbright é muito regular, né? O do DAAD também sobra bolsa em geral, a gente vê poucos candidatos às vezes, não é que sobre bolsa, mas que tem uma concorrência menor, digamos assim, e às vezes as pessoas acabam tendo dificuldade de se atentar aos critérios, né, que eles pedem em relação ao período e acabam não conseguindo ir. Mas o da Fulbright tem uma boa concorrência e agora eles listaram, eu acompanhei recentemente, eles listaram os pré-selecionados, eles tinham um total de 15 bolsas e tinham 40 pré-selecionados, então não é uma concorrência gigantesca para você dizer, poxa, são 40 pré-selecionados. Se você for, uma coisa era olhar o perfil desses 40 pré-selecionados, né, de agora, se você quer tentar ano que vem, o que esses pré-selecionados têm nos seus currículos, podia dar uma olhada, né, para diferentes áreas. Lá tinha a área da saúde, educação, né, engenharias, tinha várias áreas. Então, é bem interessante nesse sentido. Aí, a Natasha pergunta se tem um quantitativo de bolsas do CNPq. Eu não lembro, Natasha, tem no site, tá? Coloca CNPq, bolsas, doutorado sanduíche, que vai aparecer lá no edital. É esse mesmo edital aqui do link, tá? Eu tenho até o link aqui, se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês, tá? Enfim, tem na internet, depois vocês podem pegar, tá bom? Essa parte das bolsas, dos critérios, eu vou continuar com a fala, e aí a professora também vai me ajudando, quando vocês tiverem também alguma dúvida ou relato, sobre essas ações necessárias, tá? A professora Isabel enfatizou muito bem. Professora, pode apresentar esses slides, se quiser agora. É porque eu acabo falando muito e não dou a fala. Não, tá tranquilo. Então, gente, como consta aí no slide, né? Quais são as ações necessárias para que a gente consiga essa bolsa, para que a gente consiga realizar essa experiência no exterior? Primeiro, planejar com muita antecedência. Eu me lembro que nem se falava, assim, não se estava falando de bolsa do PDSE e eu já estava lá enviando e-mail. O primeiro e-mail que eu enviei foi o professor Zabalza, e ele imediatamente me respondeu. Eu fui pesquisando possíveis instituições, e fui olhar também, conversava com as pessoas que já tinham feito esse doutorado sanduíche. Eu tenho amigas que foram para Portugal, e aí eu perguntava como é que tinha sido essa experiência, quem foi o orientador, qual foi a universidade. A gente precisa se comunicar, né, principalmente com essas pessoas que já foram, porque aí já traz essa experiência para a gente já pensa em algumas possibilidades, porque no início a gente fica um pouco confuso, né? Para onde é que eu vou? Né? Para que universidade? Então, eu fui conversando com as pessoas, eu fui pesquisando na internet essas instituições, e aí
a gente vai conseguindo encontrar o nosso caminho. A Laine está perguntando quando é que eu fui no ano de 2017, na verdade, no último ano do meu doutorado, eu ingressei em 2014, então, foi assim, eu consegui uma bolsa, na verdade, para um ano, mas eu só fiquei 10 meses, porque eu queria voltar e fechar a tese para poder defender, né? Eu defendi em fevereiro de 2018 e cheguei em dezembro de 2017. Então, a gente precisa se planejar também nesse sentido, de conciliar as atividades na universidade e também a escrita da tese. Então, você vai também verificar o edital, quais são os requisitos. Eu também me lembro que eu pedi, você precisa elaborar um plano de trabalho, você precisa desenvolver um cronograma de atividades. Então, é importante também que você já vá pensando quais são as atividades que você pretende desenvolver, se que você quer participar das disciplinas, participar de eventos, tem um momento se você pretende desenvolver a pesquisa lá, se você pretende desenvolver alguma pesquisa de campo, realizar entrevistas, tudo isso também tem a ver com o tempo que você vai ficar lá, né? A gente precisa pensar num plano, num cronograma que alcance o período que você vai ficar lá. E aí, ver o edital, inclusive os editais anteriores, também é importante. E aí, geralmente, a gente envia um e-mail para o professor, pergunta se ele tem, você fala das suas pesquisas, da sua experiência, envia seu plano de trabalho, e aí o professor lhe retorna, informando se ele aceita ou não ser seu tutor, né, como eles chamam, ser seu tutor nos períodos de estágio. Então, como eu falei, o contato, planejamento de atividades com supervisor estrangeiro antes da viagem, né? Também é interessante ver possíveis eventos, no período que você vai estar no exterior, no país, que eventos tem algum evento que vai ser realizado nesse período, já para você se organizar, prever também os custos, né? Porque existe um custo, se for em uma outra cidade, você também vai precisar pensar nesses custos. Como consta aqui, as disciplinas, visitas técnicas. Eu queria destacar que, no meu caso, no programa lá da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Sevilha, o programa não tem disciplinas, é um programa bem diferenciado. Eu considero até, assim, que a gente tem um programa muito mais rigoroso em relação aos estudos do que a que eu vivenciei lá, porque eles não têm disciplinas, eles têm seminários. Então, por exemplo, uma disciplina de metodologia da pesquisa, que a gente passa um semestre estudando aqui, lá eles têm seminários de 1 ou 2 aulas para tratar sobre aquele assunto. Então, isso também é uma coisa para você pesquisar, entra no site da instituição, identifica se tem disciplina, se são seminários, se tem eventos, para você colocar lá no seu plano de trabalho. O teste de proficiência, como agora está sendo uma exigência, você precisa também se preparar nesse sentido. No meu caso, do professor Ayrton, a gente não precisou, né? Mas, assim, se você pretende já começar os estudos de língua estrangeira, aqui no caso do programa do PPGE, você só pode fazer esse estágio de doutorado quando você finaliza uma quantidade de créditos, né, professor Ayrton? Você precisa finalizar e qualificar também. Você precisa ter o seu projeto de tese qualificado. Então, acredito que seja aí a partir do segundo ano, 1 ano e meio, no segundo ano, que você vai conseguir ser liberado para realizar esse estágio. E aqui, como consta, verificar o melhor período do ano para as atividades no exterior, realmente, assim, é importante verificar a questão do clima, né, se você puder fazer essa escolha, né, em relação ao período do ano, ver a questão do clima, ver o melhor período, não escolher o período que que o programa esteja de férias, porque lá em Sevilha, julho e agosto, nada funciona, é férias, né, então, pois então, se você for nesse período, provavelmente você vai você vai desenvolver poucas atividades na universidade, porque os professores estão de férias, os alunos estão de férias. Então, pensar nisso também é importante. O ano letivo, né, professora, começa em setembro, né? Então, o ano letivo na Europa, nos Estados Unidos, né, vai de setembro até mais ou menos fevereiro.
quando é março, começa o segundo período letivo, aí vai de março, acho que até junho, né, ou fevereiro até junho. Quando é julho e agosto, realmente não tem nada. E aí, estão perguntando aqui sobre a quantidade de créditos. Eu pesquisei lá na Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Sevilha. É interessante, eles têm que cumprir uma quantidade de horas anualmente, né? Inclusive, tem uma quantidade de horas para o espanhol e para o estrangeiro, porque, como o professor Ayrton já falou, é um programa que tem uma diversidade muito grande de pessoas de diferentes países. Eu percebi também que há uma rotatividade muito grande, então, um estudante vem do Chile, ele passa 2, 3 meses, ou até menos tempo, para cumprir uma quantidade de horas, e aí ele volta para o seu país, né? Existe um plano anual, né? O programa de pós-graduação elabora um plano anual de formação, e nesse plano consta de seminários e eventos, fora que ele também tem que fazer publicação em revista. Então, existe aí uma quantidade de atividades, de horas que ele tem que cumprir durante o ano. Eu não sei se lá, lá na experiência do professor Ayrton, se tinha essa questão do crédito. Isso. Lá em Portugal... Pode falar. Não, pode falar. Lá em Portugal, na universidade que eu fiquei, e em várias outras, né? Você tem duas opções: o doutorado com unidade curricular e o doutorado sem unidades curriculares. Sem unidade curricular, ou seja, tinha doutores lá que só faziam uma tese, né? O foco dele era a tese. E tinha que cumprir atividades complementares, assim como a professora Isabel falou. Publicações, algumas horas de atividades complementares, de eventos ou seminários ou algo diversos. Não era com unidade curricular, eram com atividades de formação doutoral. Então, é uma ação diferente do Brasil. Eu não fiz nenhuma disciplina lá em Portugal. Eu fiz atividades, participações em algumas disciplinas, algumas coisas, mas nada como a gente tem aqui, né? Uma disciplina, um semestre todo, né? A Núbia está perguntando sobre a quantidade de créditos mínima do PPGE para poder fazer o doutorado. Ô, Núbia, para fazer o doutorado de sanduíche, né? Núbia, no caso, a gente tem que ver a exigência do edital que você vai se candidatar. Porque tem editais que vão dizer assim, olha, o candidato tem que cumprir todos os créditos do programa, todos os créditos mínimos, todos os créditos obrigatórios do programa. E aí você vai ter que seguir isso. E aí a gente vai emitir um documento. A aluna já formalizou todas as disciplinas obrigatórias do programa. Mas tem outros editais que vão dizer... independente disso, pode ser no primeiro ano de doutorado, segundo ano de doutorado, se você vai passar 3 meses ou 2 meses, 6 meses, então depende muito, tá? Mas, em geral, o total dos nossos créditos, eu esqueci agora o número, eu posso pegar depois, tem no regimento do PPGE, né? É porque eu esqueci o total de créditos do doutorado, eu não lembro agora o obrigatório total. E só para finalizar aqui esse slide, essa questão do visto, do passaporte, também não é uma coisa rápida, né? É uma coisa demorada. Você vai ter uma série de documentação que você tem que organizar, você vai dar entrada na embaixada. Eu acho que aí uns 2 meses, viu? E assim, porque aqui existe uma representação, no caso da Espanha, né? Existe uma representação aqui em Fortaleza, mas toda a nossa documentação vai para Recife e outro lugar, eu acho que o mais próximo é Recife. Eu me lembro que teve gente que teve vários problemas por conta da demora. Eu dei sorte, porque a minha viagem, eu dei entrada com muita antecedência, a minha viagem era em março, então eu dei entrada num período que ficou bem confortável, essa questão do tempo. Mas tem gente que entrou muito próximo da viagem, com passagem comprada, e realmente aquela angústia de saber se vai dar certo, porque existe um prazo para eles cumprirem. Eles têm um prazo que eles cumprem e pode gerar algum tipo de transtorno se você não der entrada com antecedência. Com licença, professora Isabel,
Professor Ayrton, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Na hora que o senhor estava explanando sobre o edital do PDSE e do CNPq, o senhor disse que agora, né, eles estavam pedindo a proficiência em inglês. Eu quero saber se esses editais que estão agora ativos, eles ainda exigem essa proficiência somente em inglês? Para Portugal? Para qualquer lugar, né? Porque assim, Não, deu a não, entender. não, desculpa, então não fui claro, tá? No edital do PDSE, então eu peço desculpa, como é teu nome? Natasha. Natasha, eu peço desculpa. No edital do PDSE, se você for para Portugal, você tem que ter a proficiência em inglês. Se você for para outros países que não Portugal, por exemplo, se você for para a Espanha, é o DELE. Se você for para a França, é o DALF. Se você for para a Alemanha, eu não lembro agora o nome. Então, cada país vai ter as exigências, né, de língua daquela região. Em geral, dos países que são de língua portuguesa ou países com língua fora desses mais difundidos, né? Italiano, fora esses, por exemplo, se você for para a Hungria, eu não lembro, mas se eu não me engano, o edital deixa claro que para outros países é também o inglês, tá? Mas, por favor, confirma isso no edital. Gente, isso daqui, ó, que a gente colocou, ó, verificar o edital para o que pretende concorrer e os ritos da instituição, eu acho que é o principal de cara que vocês precisam fazer. É o principal. Lê o edital com muita atenção, vê tudo direitinho e com muita antecedência. Essa parte do passaporte que a professora falou, do visto. Gente, eu fui um desses que deixei para em cima da hora. Eu falo por experiência própria, você fica numa angústia de saber se não vem, se vai dar, se não vai dar, e comprou a passagem, está com medo de perder o voo. E, meu irmão, olha, foi complicado, viu, para mim. Mas, enfim, Natasha, por favor, confirma isso, mas o que eu quis dizer é que para Portugal, e por isso que está aqui, o teste de proficiência em língua estrangeira, mesmo para Portugal, é em relação ao inglês. Se você quer ir para a Espanha, como a Anúzia, ou como que quer ir para a França, alguém que quer ir para a Itália, são as línguas desses países, certo? Ok, professor, obrigada, porque tinha dado a entender que era inglês para todos os países. Quando o senhor falou... Desculpa, minha querida, desculpa, acho que eu não fui claro, tá bom? Olha, no caso aqui do seguro-saúde, é outro ponto que eu tive uma experiência com isso, que eu precisei do seguro-saúde por 3 vezes no período que eu estive lá, e se eu não tivesse o seguro-saúde, gente, eu não sei o que teria acontecido, sabe? Eu tive que fazer uma extração de dente lá em Portugal, eu extraí os 2 dentes lá, porque eu tive uma infecção num dos dentes, e aí no siso, aí eu tive que arrancar os 2 e passei... Meu Deus do céu, se não fosse o seguro-saúde, eu não sei nem o que eu teria feito. Mas é obrigatório, né? Então, pega um seguro-saúde com consciência, não pega qualquer um só para fazer... só para cumprir tabela, não. Às vezes, eu acho que nunca vai ser que você precisa, tá? Espero que não precise, mas se precisar, que seja bem assegurado, tá bom? Aí, estão me perguntando aqui sobre o valor da bolsa. Eu gostaria de destacar que eu achei excelente o valor da bolsa, foram 1.300 euros. Eu fui com o meu esposo. E essa bolsa, ela deu condições de pagarmos um apartamento, a questão da moradia, né, a alimentação, a luz, o gás, todo transporte. O valor da bolsa, ela deu condições de nós dois nos sustentarmos por esse período. E olha que tem muitas pessoas que vão sozinhas, então eu considero que o valor da bolsa é suficiente. E também porque Sevilha é uma cidade que não é muito cara, né?
Então, esse também é importante, né? No caso aí de Portugal, dizem que Lisboa tem um custo de vida muito mais elevado do que as outras cidades. Então, até para fazer essa escolha, também é importante que a gente identifique esse tipo de custo. Mas eu acredito que o valor da bolsa ela é suficiente para sustentar, sim. E a minha experiência é que ela foi suficiente para sustentar 2 pessoas. Olha só. Para mim também, a bolsa foi... Edmar, quer falar? Eu queria, mas era sobre a questão da saúde, mas pode concluir o que tu ia falar. Não, o valor da bolsa, no meu caso, também foi 1.300 euros. Era um valor muito bom na época, muito, muito bom. Então, eu fui e eles depositaram, como o meu foi menos de 6 meses, no caso da professora Isabel, penso que como era mais de 6 meses, ela recebeu uma parte, depois recebeu mensal. Ela pode confirmar, mas no meu caso, como foi menos de 6 meses, eles depositaram o valor todo na minha conta. Então, eu fiquei rico, fiquei pobre rapidinho, mas foi interessante. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Então, eles depositaram tudo de uma vez e eu, com isso, eu paguei passagem, paguei estadia, porque eu fiquei no alojamento da universidade. Isso aí também vocês podem pesquisar. Várias universidades ofertam alojamento. O meu companheiro de quarto era um moçambicano e foram 4 meses ali passando. Foi 4 meses com ele, mas eu fui outras vezes também, fiquei no alojamento da universidade, depois no pós-doutorado e outras coisas que eu fiz ainda pela universidade. Mas o valor que se recebe da bolsa é muito bom mesmo, né? Você consegue alugar um local muito, muito legal, ter um acesso a transporte, o transporte público, né, professora? É também barato, você às vezes consegue cartão de transporte que ainda fica mais barato ainda como estudante, né, estudante estrangeiro. Então, você consegue pagar com dinheiro também o seguro-saúde. Tem gente que economiza no seguro-saúde, sendo que o dinheiro da bolsa ajuda nisso. Então, não faz sentido, entendeu? Então, é um recurso muito bom. No meu caso, como sobrou dinheiro, eu fui sozinho, né? Eu ainda comprei livros, fiz cursos, entendeu? E foi assim, para mim, sobrou dinheiro no linguajar popular. Deu até para aguardar um pouquinho, sabe? Diga lá, Edmar. Oi, é o seguinte, é porque pouca gente sabe, mas o Brasil tem um acordo internacional com Portugal, Itália e Cabo Verde, que você pode usar o sistema público desses países, ouviu? É só você fazer o cadastro. Com isso, querendo dizer que você deixa de fazer o seu seguro, se você, por exemplo, vai ficar em Portugal e quer ir para a Espanha, quer ir para a França, eu não recomendo você andar por aí sem o seguro. Mas no caso de você ficar só no canto, entende? Ou organizar as viagens, você tem essa oportunidade. Enfim, pode ser uma economia também. Eu vou colocar no chat o link para quem quiser fazer o que eles chamam de certificado de direito à assistência médica, que dá direito você a usar o sistema de saúde público de Cabo Verde, Portugal e Itália. Muito boa essa fala do Edmar. O Edmar ele foi assessor do escritório da UES de Cooperação Internacional. Então, o Edmar falar isso daí para a gente é muito bom, porque nos ajuda a pensar que quem quiser ir sem bolsa, vários dos critérios de teste de proficiência, planejamento e outras coisas são muito mais tranquilos, né? Você pode ir por conta própria. E, às vezes, esses custos podem ser reduzidos com algumas estratégias como essa, né? De saber um pouco de legislação, de convênios internacionais. Mas, gente, olha, são economias que, às vezes, não valem a pena, entendeu? No caso do seguro-saúde, por exemplo. O seguro-saúde é tão barato em vários aspectos que, às vezes, o sentido de estar seguro, né, com um plano vale mais a pena, penso eu, né? Mas, enfim. Só uma observação, quando surge um edital do PDSE, várias pessoas no Brasil se mobilizam, né? E eu, na época, eu fui pesquisando sobre isso no Facebook, e eu entrei num grupo de WhatsApp
Primeiro um grupão do PDSE e depois o grupo só de Sevilha. E essas pessoas, elas nos ajudam muito na questão da escolha de um seguro-saúde, né? Porque eu não conhecia, né, nenhum seguro-saúde, assim, para o exterior, e aí essa questão de compartilhar a experiência, de você saber quem já utilizou aquele seguro, às vezes o seguro faz um pacote com várias pessoas, porque várias pessoas estão se mobilizando para um determinado, para o mesmo período, então também fiquem atentos a isso, de até ver nas redes sociais quem está se mobilizando nesse sentido para a gente fazer pacotes coletivos. Tem uma questão também, Ayrton, se me permite, Claro, sobre essa temática que a gente está discutindo. Há alguns casos que na emissão do visto, a apresentação da compra do auxílio saúde é critério. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu precisei ir a Recife, tirar, mesmo eu indo para a Argentina, mesmo indo ficar só 4 meses, me foi exigido pela Biblioteca Nacional de Buenos Aires, onde eu trabalhei, que eu entrasse com visto. Então, eu fui a Recife tirar o visto, e um dos documentos exigidos para ser enviado antes de eu ir pegar o visto foi o auxílio saúde. Então, como a galera às vezes quer subverter para economizar, e o país, obviamente, não vai querer se responsabilizar por alguma coisa que aconteça com você, é importante demais o auxílio, mesmo que você não use. É isso que o Ayrton disse, a sensação de estar seguro, né? Daí a importância. Eu posso, é isso mesmo, né? Na verdade, é uma segurança, inclusive, para a instituição que te recebe, saber que você está assegurado. Esse cartão que eu falei, que vale para Portugal, para Itália e Cabo Verde, nos vistos, eles aceitam como substituto do seguro, porque você é atendido como um português lá no sistema deles, entende? Mas isso vale para aqueles países. É sempre bom dizer que vale para aqueles países. Se você botar o pé do lado de fora, já não vale. E aí você fica inseguro. Diga-se de passagem, viu, Edmar? Assim, quando eu cheguei ao aeroporto de Buenos Aires, que fui me apresentar como estudante, a primeira coisa que eles me pediram foi a documentação da CAPES, o visto e o ticket do seguro-saúde. Já ali na imigração do país. Ou seja, vai ficar muito tempo aqui, depois eu precisei tirar um DNI, que é uma espécie de RG deles, e mais uma vez me foi solicitado o auxílio saúde. Havia uma preocupação muito grande do governo de que as pessoas que vinham de fora tivessem como se manter em situação de emergência lá. Daí a importância do auxílio saúde, que, como a Ayrton disse, é super barato. Porque não deixa de ser um ônus para o país ter que arcar com a saúde de alguém que é de outro país, né? Então, e que tem condições de bancar, porque é barato. Então, não vale a pena economizar nesse sentido. E uma coisa que o professor Lucinedo falou muito bem, gente, lembrem de uma coisa, vocês estão num país estrangeiro quando vocês vão fazer uma ação dessa. Não queiram dar jeitinho, o jeitinho brasileiro que dá certo aqui em vários aspectos, lá fora, não é legal você arriscar, não é legal você fazer. Sigam tudo. Mas eles são muito frescos. Sigam, não é seu país. Mas eles estão exigindo demais. Mas não é seu país, é outro canto, é a casa dos outros, né? Então, esse planejamento de um tempo mínimo, às vezes o pessoal manda um e-mail para o pesquisador estrangeiro, quer que ele responda do jeito que for, rapidinho e tal, e tal. Gente, não é assim, é o tempo dos outros que você está ali contando, é a paciência dos outros, é a boa vontade também dos outros, né? Não é pedindo favor, né? Mas é na ideia de que você está ali respeitando o tempo de uma sociedade diferente da nossa, né? Então, isso aí é fundamental. A professora Isabel falou, mandou e-mail com antecedência, comunicou, se apresentou, tem todo um rito, e quando eu falo aqui ritos da sua instituição, é tanto da sua instituição local quanto da sua instituição estrangeira. Professor Lucinedo, quer falar? Quem quer falar? Eu ia destacar, viu, Ayrton, que uma experiência que eu vivi lá na Universidade de Buenos Aires, que mostra muito bem essa questão do jeitinho, foi, quando eu cheguei lá, havia no gabinete da professora um espaço reservado, uma mesinha no canto, para que eu fosse trabalhar, né? A universidade teve o cuidado de deixar uma mesinha, os gabinetes ficavam dentro da biblioteca da Universidade de Buenos Aires. E eu lembro que eu perguntei para ela se eu podia ficar trabalhando de casa nos períodos de escrita, para eu não precisar me deslocar para a universidade. Considerando que aqui a gente tinha esse hábito, e ela me disse que em parte sim, em parte não.
Mesmo que eu fosse só escrever a tese, eu precisava 2 vezes por semana, comparecer à universidade. Então, eu ia 2 vezes por semana, cumprir o expediente lá. Isso mostra bem essa história do jeitinho. A gente aqui é acostumado, não, eu posso trabalhar em casa lá, não. Eles reservaram um espacinho e disseram, professor, você tem que vir para cá pelo menos 2 vezes por semana. Então, de fato, é esse adequar-se também às normas, condutas e traços culturais desse país que está nos recebendo. Isso. Gente, pelo andar da hora, eu vou pedir um favor para vocês. Nós vamos terminar a apresentação e aí a gente abre para perguntas, tá? A gente ainda quer apresentar mais 2 pontos, mas penso que mais uns 15 minutinhos a gente conclui e pode abrir para vocês. Quem quiser, né, continuar. Quem não quiser, por algum motivo tem que sair, fique à vontade, tá bom? Essa parte do dilema da língua estrangeira e teste de proficiência é um ponto que tem inculcado muita gente, né? Aqui. Esse é, sem dúvida, o maior obstáculo de quem se candidata, tá? Sem dúvida. Todos os outros a gente consegue, de alguma forma, ajudar, mas a parte da língua estrangeira é algo que só você pode resolver. Só você, não é a universidade, não é outra coisa, é só você. E aí, essa segunda frase, a habilidade na língua não quer dizer a habilidade no teste. Gente, tem muitos alunos, pessoas que falam bem inglês, que escrevem bem, que conseguem, mas se for botar para fazer um TOEFL, se for para botar para fazer um DELE, se for para botar para fazer um DALF, o teste que for, ele não vai bem, às vezes, porque ele não está treinado, não está habituado, não fez um curso para aquilo. Então, quando você vai fazer um teste, é dentro de um determinado tempo, é dentro de uma determinada velocidade, é dentro de um determinado protocolo. Então, são habilidades específicas que você tem que criar para o teste. Mas eu morei tanto tempo em tal canto, eu estudei tanto tempo na casa de cultura, eu fiz tanto... Gente, se o edital está pedindo teste de proficiência, é muito recomendado que você faça um preparatório para esse teste de proficiência. Então, se você for fazer diretamente o TOEFL, ou fazer o teste de Cambridge, ou qualquer outro teste que você acha que você tem condições de atingir determinado nível, faça. Agora, a possibilidade de você ter uma nota melhor fazendo um teste preparatório é muito melhor, tá? É muito maior, quer dizer. Tá? Buscar as opções ofertadas pela instituição e na internet. Hoje em dia, a UES não está fazendo tantos mais testes como ela estava fazendo o TOEFL e ITP, quando estava com um convênio com o Idiomas Sem Fronteiras do governo federal. Então, eu mesmo fiz alguns testes do ITP para poder me avaliar por conta própria, e eu via muita gente fazendo teste para se avaliar, continuar se testando. Eu fiz alguns cursos também do Idiomas Sem Fronteiras, que a UES teve convênio, e também tem testes pela internet. Mas eu peço que vocês vejam primeiro as opções aqui da UES. Então, já que o Lucineudo está aqui, eu estou aqui, o professor João, e essa ideia do PPG e do pós lá, poder, de repente, pleitear algum teste pela UES, digamos que a gente tem aí alguns alunos que querem fazer a língua estrangeira inglês e espanhol, a gente vê o que a UES pode conseguir via escritório de cooperação internacional, via núcleo de idiomas, núcleo de línguas, o que a UES pode ofertar aos nossos alunos, porque às vezes são testes também muito caros, né? Seja na cultura inglesa, seja na cultura britânica, seja em escolas diversas de idiomas, são valores caros, né? O TOEFL e ITP que eu estava fazendo aqui pela UES, esse cachorro aqui endoidado, desculpa, era gratuito o TOEFL e ITP que eu estava fazendo pela UES, vários alunos também. E aqui no caso, mesmo que não seja necessário o teste de proficiência, há muitas ações no exterior que são em outras línguas. Como eu falei para vocês, às vezes vocês têm experiências nesses ambientes que a língua estrangeira pesa muito, né? Você está num ambiente, como eu tive lá, em Portugal, em que tinham vários estrangeiros na minha sala, vários, era um curso de estatística
e tinham vários estrangeiros na minha sala. E a língua que eles iam falar não era o português, era o inglês, porque era o que era mais democrático para vários que estavam ali. E era a língua franca também no ambiente que lá estava. Isso não quer dizer que eu tenha que desconsiderar que nós vivemos uma colonização do conhecimento, a gente tem aí o inglês como uma colonização cultural, tem toda essa discussão que eu acho super válida. Eu acho que a gente tem que ter uma ação mesmo protagonista e não ser uma ação de simplesmente aderir às redes, aderir às ideias que nos vendem. Essa percepção crítica das ações de internacionalização é algo que a gente tem que estar mesmo envolvido e conhecedor. A gente não pode simplesmente ir para os países do norte, né, Europa, Estados Unidos, e esquecer os nossos valores e desafios da cooperação e das ações do sul global, como é das ações da América Latina, com os países da comunidade de língua portuguesa, como são as relações com a África e o forte potencial que o Brasil tem nessa internacionalização aí da docência. Então, eu não estou desconsiderando isso, mas quando você está em outros países, mesmo em países de língua portuguesa, é interessante você ter essas habilidades, né, para ser uma ferramenta a mais na discussão, nas ações que você venha fazer. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Eu pedi para não comentar, né? Gente, para concluir aqui a nossa apresentação, a gente vai fazer 2 breves relatos, né, até mesmo misturados, das nossas ações, né? Eu tive na Universidade do Minho, esse daqui é o Instituto de Educação, esse daqui da esquerda é o Instituto de Educação da Universidade do Minho, é uma universidade muito jovem, tem menos de 50 anos, mas é uma universidade já uma das mais bem ranqueadas na Europa, e uma das melhores de Portugal, e aqui é a Universidade de Sevilha, né, uma das universidades mais antigas também da Europa, que a professora Isabel pôde estudar, pôde ter essa experiência. Na época eu era aluno da UFC, né, eu fiz o meu doutorado na UFC, e na época da professora Isabel, ela era aluna da US, né, nossa egressa aqui do PPGE. E aí vai ficar em formato assim de eu falar um pouco, a professora Isabel, mas aí a gente vai comentando, tá? No meu caso, eu fiquei de janeiro a maio de 2014 no Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Portugal. Eu viajei, gente, por curiosidade, para quem quiser saber, eu pesquisei quais eram as datas em que a passagem estava mais barata. E aí eu viajei no dia 31, na madrugada do dia 31, às 11h45 da noite, o avião estava decolando. 11h45 da noite do dia 31. Ou seja, eu passei o meu Réveillon no avião, né? Aí o piloto disse, bem-vindos, feliz 2014. Isso foi de 2013 para 2014. E voltei em meados de maio. Professora Isabel? Sim. Sim, então eu fui no período de março a dezembro de 2017, como eu falei anteriormente, 2017 foi o último ano do meu doutorado, né? Então, também tinha aquele desafio de cumprir um conjunto de atividades no país, né? Diferente do que a gente está acostumado, e ter que escrever a tese, né? Eu já tinha feito todo o processo de coleta, entrevista, observação, e eu levei todo o material que eu tinha para escrever a tese lá, né? Então, eu conciliava essas atividades, embora não tivesse, assim, uma exigência, como o professor, acho que é o Lucineudo falou, né, tivesse essa exigência de ficar na universidade, eu queria ter a vivência, né, de estar lá. A Faculdade de Ciência da Educação, ela é fantástica no sentido de infraestrutura, eles têm uma sala especial para os doutorandos, existe a biblioteca da faculdade, mas existe uma sala específica, então, para nós, os alunos do doutorado, então a gente tinha um cartão que dava acesso a essa sala, e eu fazer questão de vivenciar isso, né, porque é algo que é único na nossa vida, mas também ficava um tempo em casa para escrever a tese, porque a gente precisa desse tempo mais sozinho, né. E aí, pronto, eu voltei em dezembro de 2017 para fechar e defendi em fevereiro de 2018. Véspera do carnaval.
Eu participei, como eu falei, eu colei no meu professor lá, eu cheguei para ele e disse, olha, professor, eu estou aqui para aprender o que tiver, eu vou com o senhor. Então, participei de muito evento, eu participei de várias ações de grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa dele, na época, tinha 40, no momento que eu estava lá, tinha 42 pesquisadores, 40 da psicologia e 2 sem ser da psicologia, era eu da educação física e uma da computação. Então, era um grupo muito forte na área de medidas psicométricas, ações, pesquisa psicométrica, e foi muito legal essa experiência, né? Eu lembro de um evento específico sobre isso, que tinha só psicólogo praticamente, né? E para mim foi um aprendizado muito bacana. Participei de algumas disciplinas, como ouvinte, e acompanhando o professor, ele ia dar aula, ele dizia, então vou dar aula de tal coisa, quer assistir? Eu quero. Então, o que ele me chamava, eu ia. Além das orientações, ele foi muito gentil comigo, sempre que eu marcava com ele estava disponível. E aí gerou publicações de artigos, capítulos de livro, né, trabalhos em eventos. Eu não sei para a professora, mas para mim uma das maiores dificuldades foi o frio e a distância. Para mim foi muito difícil na minha época lidar com isso. Eu achei, né? Eu era novo e todo achando que era independente, mas para mim foi muito difícil lidar com o frio e com a distância. Professora? Eu disse para você que a minha maior dificuldade foi com o calor. Porque julho e agosto é quase 40 graus. Assim, realmente, as pessoas não ficam na cidade, as pessoas, elas realmente, como é período de férias, elas vão para outras localidades, porque realmente o calor é insuportável. De verdade mesmo, Sevilha é conhecida como uma cidade que no verão é difícil de ficar na cidade, mas eu tive essa vivência das estações, né, que a gente aqui em Fortaleza não tem, né, e o frio também, a gente vai se acostumando, foi uma novidade, né, a gente não está muito acostumado, mas, assim, foi interessante vivenciar essas diferenças do clima, né. Com certeza. Em termos de vivências, como o professor Ayrton falou, né, a gente tem a oportunidade de participar de eventos. Sevilha, no sul da Espanha, eu participei de um evento na Salamanca, que eu acho que é Vigo, que é no norte, e Salamanca também já é mais para o centro. Então, aqui, né? foi um evento de pesquisa qualitativa, essa foto aí. Essa foto aí é da Faculdade de Ciência da Educação. Então, assim, além dos eventos, e também o custo é muito barato, sabe? A gente sair daqui do Brasil para o exterior é muito caro, né? Participar de um evento internacional. Então, se você está lá, você não pode perder essa oportunidade de participar de evento, até mesmo se for em outro país. Se você tiver a oportunidade, ficar antenado sobre os eventos e poder participar, é algo único no sentido até financeiro, do custo, né? Porque realmente vale muito a pena. Como eu falei, eu participei de seminários, a Faculdade de Ciência e Educação não oferta disciplinas, são seminários dos mais diversos, da área de tecnologia, de inovação educativa, currículo, formação, e as pessoas, os estudantes, vão fazendo seminários de acordo com a sua linha de investigação, é isso que eles precisam cumprir enquanto aluno. Mas eu não fiz nenhuma distinção, eu participei de todos os seminários durante o período que eu estava lá. Eles também têm uma experiência interessante, que é a jornada de doutorado, que é um momento em que os alunos se encontram para apresentar seus planos de trabalho e os colegas dão algum feedback acerca daquele projeto, daquele plano. Nós também temos essa vivência em disciplinas, né? A gente passa uma disciplina inteira fazendo essas trocas acerca dos nossos projetos. E lá eles desenvolvem essas jornadas que tem duração aí de 2 dias. Isso é muito comum mesmo. Isso é muito comum mesmo. Porque como a professora falou, muita gente vem de outros locais e eles tentam condensar, né, o que for possível. E aí, o que a experiência potencializou? Gente, em mim, um crescimento pessoal, cultural e profissional gigantesco, não tenho como dizer, porque eu era muito novo mesmo. Então,
para mim foi algo assim importante, potencializou também a realização do meu pós-doutorado. Eu já saí de lá com essa porta aberta para o pós-doutorado, e no ano seguinte, 2015, eu já estava lá realizando atividades de pós-doutorado, e também ações de parcerias internacionais que duram até hoje, como é o evento e publicações que eu ainda desenvolvo com esse professor, que eu conheci por doutorado sanduíche, e que até hoje a gente tem boas relações. Ele teve agora num evento nosso, do PGE, no congresso de avaliação que a gente fez, Congresso Cearense, teve a participação dele, parcerias em outros eventos que também a gente organizou, que eu pude organizar lá. Esse daqui foi um dos eventos que eu participei lá e que a gente organizou. Nessa foto aí tem vários colegas da época do doutorado sanduíche, desse evento que posterior foi organizado. E, professora, como aluna, para você também, a ação posterior, que a experiência potencializou? Sim. Então, toda essa experiência que a gente tem contribui para a nossa formação, de modo geral, né? A gente amplia a nossa visão de mundo, nossa visão de educação. Para mim, uma das maiores experiências foi esse curso de formação continuada, que eu participei, porque ele trouxe uma contribuição direta na minha experiência profissional no Instituto Federal. A vivência com a língua também facilitou muito. Hoje eu estou vinculada a um programa de doutorado, de mestrado e doutorado da Argentina, que é da Universidade de Córdoba. Então, eu já estou tendo a experiência de participar de banca, e a gente tem que falar em espanhol. Eu quis falar em português, mas a professora que estava mediando, né, pediu para que realmente, né, eu falasse espanhol. Eu tive que realmente me adaptar a isso, e eu achei interessante que o fato de a gente ter tido a experiência na Espanha, de ter tido essa vivência, né, a gente vai tendo mais segurança, né, embora assim não me sinta, né, proficiente na língua, ter o domínio do idioma, mas a gente se sente mais seguro, né, a gente se sente mais à vontade de se comunicar. Então, eu acredito que essa experiência, ela me trouxe muito isso. Até mesmo para ter essa vivência que eu estou tendo atualmente nesse programa da Argentina, da Universidade de Córdoba. Bem, pessoal, foi isso que a gente preparou para vocês. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa, espero que a gente tenha esclarecido e compartilhado algumas das experiências. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou vendo aqui alguns comentários, né, dizendo que gostaram, agradecem, né? Muito bom. Um momento que deveria ser de... Oi, Natasha, diga lá. Pronto, eu já vou dar de novo. Caso a gente tenha um professor vinculado à universidade, o programa dá indicação de algum professor? Ótima pergunta. Ajuda essa conexão? Ótima pergunta, porque a Núzia também já me perguntou isso várias vezes. Gente, quando você não tem um professor, né, já de início, eu recomendo que você veja professores e publicações da área, que você possa ter pelo menos alguma indicação, né, para a gente fazer o contato. Eu acho que o coordenador do programa, o seu orientador, pode fazer esse contato. Às vezes o aluno fica meio tímido, fica assim um pouco receoso de mandar o e-mail. Então, é uma boa via pelo orientador, mas o orientador e o programa precisam pelo menos de alguma indicação. Não dá para o professor, né, a gente saber de todas as áreas e todos os campos. Então, a professora Isabel procurou diretamente, não foi o autor, o Zabausa? Pronto, exatamente assim. Eu sabia que o professor João Batista tinha feito doutorado na Espanha, né? Então, eu também tive essa iniciativa de conversar com o professor João Batista. Ele me falou do Zabausa. O Zabausa é um autor que eu leio, eu tenho os livros dele. Então, foi por esse caminho. É importante se comunicar, né? E o Zabausa é uma pessoa extremamente acessível. Eu enviei e-mail para ele, no dia seguinte ele me respondeu. Eu mandei e-mail para 3 professores, 2 me responderam. A professora Cristina Maior, que foi minha tutora,
ela também me respondeu no mesmo dia. Então, assim, eles têm a cultura de nos receber, né? Assim, eles têm esse hábito, eles recebem muitas pessoas. Na época que eu estava lá, acho que uns cinco alunos, 5 brasileiros, né? Estavam lá na faculdade onde eu estava. Então, eles têm essa boa vontade de nos receber, sim. Então, eu acho que a gente não deve ter medo, não. A gente tem que enviar e-mail, se não responder, envia para outro. E assim a gente vai conseguindo trilhar o nosso caminho. Professor João, como foi o seu contato quando o senhor foi fazer o doutorado, naquela época? Eu fiz o doutorado, concorri, entrei e fui liberado. Foi? Não teve esse negócio de contato por e-mail, não. É o doutorado pleno, né? Foi doutorado pleno. Tá. Uma turma, não é sanduíche, foi pleno. Só acrescentar que é importante, assim, cearense, pessoal, tem em todo lugar. Então, na minha época, nós tínhamos um grupo só de cearenses que faziam vários cursos de doutorado em outras faculdades lá da Universidade de Santiago. Então, vocês vão se ambientar, porque nós cearenses estamos em todos os lugares do mundo. Isso é verdade. E eu queria só fazer um destaque, na época que eu fiz meu estágio de doutorado, nos deram a dica, nós éramos 5 brasileiros, um professor lá da faculdade nos deu a dica de fazer entrevistas com os professores do programa, entrevistas informais, no sentido de conversar, de conhecer, trocar ideias sobre educação, sobre formação de professores. Nosso grupo entrevistou 7 professores, 4 professores da Faculdade de Ciência da Educação de Sevilha, e 3 professores da Faculdade de Ciência da Educação de Granada, né, que fica no sul, que fica na região de Andaluzia. Então, veja, assim, como foi rico, no sentido, assim, da gente conversar, da gente trocar ideia, da gente também reservar um dinheirinho também para fazer essas viagens, né, como o professor aí também foi, me leva para tal canto, me leva para... E a gente também fez isso pela nossa iniciativa, né, e foi muito rico a gente conhecer essas experiências. Então, eles estão muito disponíveis, é só você marcar, professor, gostaria de conversar com você, qual é o seu dia? Que dia você tem de disponibilidade? Eles marcam e a gente vai. É simples assim. Tem que ter iniciativa, né? Tem que ter um pouquinho de cara de pau, mas dá tudo certo. Gente, mais alguma pergunta? Eu sei que a gente se encanta em estar falando, mas às vezes pode estar, já está sendo chato, mas às vezes é legal ouvir outras perguntas, senão a gente encerra, mas vamos aqui. Diga lá, Carmen Laênia. Eu sou colega de Isabel, de profissão, mas estou longe de chegar onde ela chegou. Só uma pergunta, eu até fiz no chat, mas acho que passou batido. Em relação à pandemia, essas instituições continuam com seus editais abertos ou agora está havendo outras restrições? Está diferente? O que mudou com a pandemia ou se eles continuam abertos, esses editais? Olha, é uma ótima pergunta. Eu tenho uma indicação para você, assim, em geral, né? Com a pandemia, várias instituições não fecharam seus processos, continuam com seus processos. E as atividades já iniciam, né, se você não consegue viajar, já iniciam à distância mesmo, você aqui já tendo atividades. No entanto, em relação às bolsas, quando envolve dinheiro, a conversa é diferente. Tá? Quando envolve dinheiro público, a conversa já é outro tom. Eu não sei como é que está essa parte do financiamento. Eu sei que algumas ações, como o da Fulbright, como de algumas agências menores, diferente da CAPES e do CNPq, eles preferem adiar do que você iniciar. Mas se você está com recurso próprio, várias ações estão à distância mesmo. Tá? Nós mesmo aqui do grupo, tem o Evanildo aqui e o Leandro, que tem participado de atividades, de reuniões. A gente está participando de algumas reuniões online que antes eles não faziam, com várias instituições, com vários pesquisadores de diferentes instituições, entende? Então, depende do edital. E eu acho que com dinheiro público eles não vão liberar, não. Eles preferem adiar mesmo, tá? Tá certo, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha... Posso perguntar? Pode, quem é? Carlucci. Isso, vou abaixar minha mão agora. Estou adorando esse novo recurso do Meet. Olha só,
Pode falar. Era porque, num caso, já estou mandando e-mails aí para vários professores para ver se dá certo, mas aí me preocupa muito as benditas tuition fees, porque Inglaterra e Estados Unidos é quase impossível você conseguir 100% de graça, digamos assim, né, o curso. E no edital do PSDL já disseram que se tiver algum custo com a instituição, o edital não cobre, é por conta do aluno. Nesse caso, é interessante entrar em contato com o Departamento de Relações Internacionais da UES, para a UES tentar uma parceria com a universidade, e aí, de alguma forma, essas taxas serem, não sei se abolidas, mas pelo menos reduzidas. Há essa possibilidade ou não? Nem me dou o trabalho. Não, você falou o caminho certo. Você tem que ver se a UES tem convênio com essas universidades. Então, é a melhor coisa para você ver se essas, por exemplo, matrículas e mensalidades, né, tuitions e fees, se você tem alguma coisa para pagar, né, se você tem alguma coisa para pagar, é importante você ir no escritório de cooperação internacional, ver se tem algum convênio com essas instituições e se esses convênios estão vinculados diminuição de custos ou mesmo abolir determinados custos. Isso aí é a via mais interessante que você tem que fazer. Mais interessante não, a primeira via que você tem que fazer. O Edmar está aqui. Fala, Edmar. O Edmar é que pode falar, porque ele foi assessor, né, do escritório. Fala, Edmar. Eu trabalhei 4 anos fazendo isso. É o seguinte, normalmente, quando a gente faz os acordos, é exatamente para tirar de você as taxas. É para você pegar e passar a mobilidade lá sem taxas, né? Agora, isso varia, certo, de instituição para instituição. Tem instituições que são muito abertas, que já tiram as taxas tanto de graduação como de pós. Tem outras que pedem para você fazer um acordo específico para te liberar das taxas de pós, certo? Então, isso vai variar muito da qualidade do acordo, da parceria que você tem no momento na universidade. E outro, mesmo que a instituição não tenha no momento um convênio, né, pode ser que você aparecendo lá com interesse em alguma instituição, a gente entra em contato e pergunta se a instituição quer fazer um acordo com a gente, e às vezes ela aceita, certo? A gente, para você ter ideia, a gente tem um convênio com uma universidade francesa, que é a Universidade de Nice, que surgiu do interesse de uma aluna da medicina que queria ir para lá. Ela chegou lá no escritório, queria fazer a mobilidade dela, né? E o convênio foi feito a partir disso, e já rendeu assim muito, tanto para graduação como para pós, tanto a gente mandando como a gente recebendo estudantes nisso, né? Então, é muito aberto. Ótimo. E assim, o contato é fácil, né? Assim, eu falando com o coordenador da pós, ele já tem um contato de alguém do escritório, porque eu particularmente não conheço ninguém. Esse contato, assim, é tranquilo, né? Você pode escrever até diretamente para o pessoal do escritório. Eu vou colocar o e-mail aqui do escritório, se vocês quiserem entrar em contato direto, ou intermediado, como você achar melhor. Prontinho, muitíssimo obrigada, tá? O Cláudio colocou uma pergunta aqui no chat, eu acho que já mais de uma vez. Aí, já que eu abri meu microfone, eu vou aproveitar para ler. Se ele pode tentar mais de um edital ao mesmo tempo. Olha, eu acho que deve, porque a gente nunca sabe se um edital você vai ser realmente contemplado, se vai sair, se vai dar certo. Às vezes o edital é cancelado. Não, eu desconheço qualquer restrição quanto a você tentar mais de um edital ao mesmo tempo. Eu desconheço, tá? O que eu acho é que, a partir do momento em que você tiver a boa notícia de ter sido aprovado em um, tenha a hombridade, tenha a honestidade de logo dispensar o outro para dar vez para outra pessoa, né? O que ocorre, às vezes, são pessoas que querem ter essas ações, né, de uma forma para vários editais e acabam não dando conta enfim, de dispensar outra oportunidade para outra pessoa e fica segurando, e aí, quando vai dispensar a oportunidade, já atrasou demais, enfim. Eu desconheço qualquer coisa que impede você tentar 2 ou mais.
duas ao mesmo tempo ou mais. Gente, olha, a gente já estourou muito o nosso tempo. Eu já agradeço demais a professora Isabel pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho, pelo conhecimento, por tudo. E espero que vocês sejam protagonistas dessas ações da UES em outros espaços. Professora, sua despedida, seus agradecimentos. Também só quero dizer que foi excelente aí toda a exposição, né, todo esse debate, o que foi tratado aqui nesse momento. Agradecer muitíssimo a professora Isabel Said, né? Ela sabe que a UES é a casa dela, né? Sabe? Ela é uma pessoa muito querida e sabe que sempre é uma felicidade revê-la. Agradecer a você também, Ayrton, por novamente, né, por toda a organização e mediação aí do processo, todo o trabalho feito. E obrigado à presença de todas e todos, tá? Também gostaria de agradecer ao professor Ayrton pelo convite, fiquei muito feliz por esse reencontro, né? E o professor João Batista, é sempre um prazer estar ao seu lado, né? Conversando sobre educação, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E agradecer a oportunidade de compartilhar as nossas experiências, é sempre bom a gente poder vivenciar e compartilhar e ajudar também aqueles que também querem ter vivências como essa, e eu estou à disposição, tá bom? Ok, pessoal, não deixo de agradecer também ao Edmar pelos esclarecimentos, Lucineudo pela parceria e a todos aqui pela atenção que deram a essa ação. Ficamos aí na torcida e à disposição para ajudá-los. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Edmar, também. Obrigado a todos e a todas. É isso, obrigado, professor.